Irmãos, nós estamos entrando, esses são os primeiros dias do ano de 2019. Essas são as primícias de 2019. Primícias é tudo aquilo que é primeiro. Primícia é tudo aquilo que é entregue em caráter de primazia. Estamos entregando os primeiros dias de 2019 ao Senhor. Na pictografia hebraica, pastor, o que é pictografia? Pictografia é um tipo de escrito antigo, de um escrito arcaico, que era feito por meio de símbolos. E na pictografia hebraica, um dos símbolos que representa este ano, o ano de 2019, é representado por duas letras. Essas duas letras é essa letra aqui maior, o Beit, e essa letra menor aqui, o Yud. O Beit representa casa. Por quê? Porque no hebraico todas as letras também representam uma palavra. Se você pegar o nome de Deus, se você pegar Elohim, se você pegar Yahvé e for separando por cada letra do idioma hebraico, cada letra tem uma representação de uma palavra. Então, essa letra aqui, que é o Beit, significa casa. E essa letra aqui, que é o Yud, significa a mão de Deus. Sabe o que significa o ano de 2019? A mão de Deus está na casa. Palpitou o meu coração, irmão. Porque eu não sei se isso me traz uma total alegria, porque deveria nos trazer, mas isso também nos traz um total temor. Porque nós entendemos que 2019, se você somarmos, esses números aqui, nós vamos ter o número 12, que é um número de governo. Na verdade, essas duas letras representam o número 12, não o número 2019. O número de governo. 12 é um número de governo, por isso que nós estamos entendendo que 2019 é o ano do governo do Messias sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre a nossa nação. Se você soma cada um desses números, você chega no número 12. E essas duas letras que na pictografia hebraica representam o número 12, significa casa, Beit, casa, Yud, a mão de Deus ou a mão divina. Ou seja, a mão de Deus está na casa. Ou seja, um ano de governo do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o governo do Senhor sobre nossas vidas. Sobre o governo do Pai sobre nossas vidas. Que só pode ser alcançado através, sabe de quê? De quando as fortalezas da mente são destruídas. O governo do Messias sobre nossas vidas. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no verso 1, e diz a palavra do Senhor assim: Lucas capítulo 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e de Treconites, Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Presta atenção no versículo 1 que lemos de Lucas 3 e veja o nível de autoridade que nós estamos tratando aqui.
no 15º ano do reinado de Tibério César, fala do imperador, no 15º ano do reinado de César, sendo Pôncio Pilatos governador. Então temos o imperador, temos o governador da Judéia, temos Herodes, que era o tetrarca da Galileia, temos o seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, temos o Treconites e o Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Agora falou de autoridades religiosas. Veio a palavra de Deus, só que para onde ela vai? Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Presta atenção nisso, irmão. A mão de Deus, a mão de Yahvé está na casa. Isso nos fala de cuidado, proteção, porém também nos fala de juízo. Lucas 3, verso 4 diz: como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte ou outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplainarão. Todo vale se encherá, todo monte se abaixará, e tudo aquilo que é tortuoso se endireitará. Estamos falando de um alinhamento. Estamos falando de um alinhamento. O que era alinhar? Alinhar em níveis de entendimento, céu e terra. Verso 6: e toda carne verá a salvação de Deus. João dizia, pois as multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João dizia, as multidões que saíam a ter com ele: raça de víboras, quem foi que ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Verso 8: produzam frutos de arrependimento. Irmãos, não é hora mais só de sentir, não é hora mais só de arrepiar. Ai, uau. Produza frutos de arrependimento. Não é hora nem só de arrepender, de produzir o fruto do arrependimento. É o tempo de mudar ações. É o tempo de converter 100% os seus maus caminhos. É o tempo de ser outro. Produza, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizerem a vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Sabe o que ele está dizendo? João Batista está dizendo para aqueles que vinham ter com ele: para com essa história de relativizar tudo. Para com essa história de que não é bem assim. Para com essa história que vocês sabem o que estão fazendo porque não sabem. Porque qual que era a defesa daquele povo hebreu? Nós somos filhos de Abraão. E porque somos filhos de Abraão, somos filhos da herança. Nós já estamos salvos, está tudo certo. Nós estamos esperando o Messias, mas também se o Messias não vier, nós somos filhos de Abraão, ele é o pai da fé. E João Batista estava denunciando como um profeta: Jesus já veio. E vocês precisam se converter dos seus maus caminhos, porque senão nem mesmo Abraão pode salvá-los. Essa é a mesma história que nós carregamos hoje. Eu já sou salvo, já sou filho,
Já assumi, já confessei Jesus, já batizei, mas eu não vivo, irmãos, manifestando frutos de arrependimento. E João Batista vem dizendo: para com essa conversa de vocês, por favor. Porque não tem essa de ser filho de Abraão ou não ser, porque até pedra pode ser filho de Abraão, se Deus quiser. Mas João Batista disse assim: a mão do Senhor está na casa. João Batista disse assim: João dizia às multidões: produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Verso 9: já está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Os amém diminuíram bem, né? Já está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Aos que lhe perguntavam as multidões: que faremos, pois? Respondia-lhes então: aquele que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Chegavam também os publicanos. Vejam, irmãos, os povos se arrependendo dos seus maus caminhos, os publicanos se arrependendo dos seus maus caminhos, as autoridades judaicas, alguns fariseus. Chegavam também publicanos para serem batizados e perguntavam-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Essas coisas me intrigam. Publicanos, irmãos, estavam junto com escribas, com fariseus, com pessoas de posse de entendimento, e eles chegavam a João no deserto, um homem com cabelo desse tamanho, um homem que comia gafanhoto, mel silvestre, e usava uma roupa de pele de camelo, e andava gritando para todo lado, e as autoridades chegavam nele e diziam: mestre, o que nós devemos fazer? E ele respondia, verso 12: respondeu-lhes ele: não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Interrogaram também os soldados, aos militares vindo: e nós, o que nós faremos? E disse-lhes: a ninguém queirás extorquir coisa alguma, nem deis denúncias falsas. Contentai-vos com o vosso soldo. Eita, meu Deus. Essa é a Bíblia, irmão. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, queridos, que existia um profeta clamando no deserto. Voz do que clama no deserto. Ele era tão estranho que o próprio Jesus, falando a respeito dele, diz assim: o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, porque ele era comprido, irmãos, e era magro. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. E Jesus começou a dizer sobre ele: não, ele é um profeta, e dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Ele veio para ser o precursor, aquele que viria preparar o caminho. E aí nós entramos, não sei se você lembra um pouco, aqueles que estiveram aqui o mês passado, no entendimento de um nazireu. Ele é separado e vem para preparar o caminho. Como isso tem falado comigo desde o mês passado? Eu sou essa geração, irmão. Eu estou aqui para preparar o caminho. Que caminho? O caminho da volta do Messias. O caminho da volta do meu Senhor. E sabe, numa mensagem tão dura: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que vai vir? E as pessoas iam entendendo isso e começavam a colar nele. E vinham autoridades, e vieram fariseus, e vieram saduceus, e vieram publicanos.
e vieram cobradores de impostos, e vieram soldados, e diziam a ele: mestre, o que nós devemos fazer? O entendimento, irmãos, acerca daquilo que alguém carrega, o entendimento, sabe, da comissão espiritual, do investimento de Deus sobre a vida de pessoas. O pastor Isaac falava sobre isso aqui ontem à noite. E aqueles homens iam lá, e ele dizia: não basta só arrepender e mergulhar, porque isso aqui não é dar banho em pecado. É preciso do arrependimento sair frutos. Porque este é o momento, 2019, que a mão de Deus, Yud, está na casa, Beit. E aonde a mão do Senhor está, há juízo, irmão. João Batista dizia: o machado está posto na raiz. Sabe o que é o machado na raiz, irmãos? Uma machadada derruba a árvore inteira. Produzam frutos de arrependimento. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Tudo vem do entendimento. Eu queria falar hoje do governo do Senhor, e eu quero falar que esse governo só pode vir quando as fortalezas da mente são desarticuladas, são destruídas. Existe algo, depois nós vamos voltar nesse texto, segura esse texto aí. Mas existe algo que começa desde o Éden. Desde o Éden. A luta no Éden, nós temos ali Adão e Eva, vai ser em cima de uma direção que o Senhor Deus e falou: não toque de forma alguma na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que tocardes dessa árvore, comerdes desse fruto, certamente morrerás. E a luta que eles tinham ali no Éden era exatamente por esta árvore. E eles podiam ir a qualquer lugar, e podiam comer de qualquer fruto, e podiam fazer qualquer coisa. E aquilo que foi vetado pelo Senhor é: não toque nesta árvore. E foi exatamente o que eles fizeram. E é a árvore do, diga, conhecimento. Eu quero mostrar para você que o conhecimento, irmãos, o entendimento está na palavra. Está bradando, gritando na palavra desde os primórdios, desde o Gênesis, desde o início de todas as coisas. Era uma luta ali por conhecimento. Eles queriam acessar um conhecimento que não estava para eles o quê? Liberado. A Bíblia vem dizendo o tempo inteiro. Sabe o que a Bíblia chega a dizer? Não tenha entre vocês muitos mestres. Não busque o entendimento acima daquilo que você possa suportar. Porque através, irmãos, a partir do momento que você tem acesso a algumas realidades, você obrigatoriamente terá que obedecer. Todo julgamento que nós vamos ter quando o Senhor vier é por aquilo que sabemos. Se uma pessoa ali, no momento do julgamento, do juízo final diante do trono de Deus, ela vai ser julgada de acordo com aquilo que foi trazido a ela. Por isso que o Senhor fala: não tenha entre vocês muitos mestres. Busque entendimento na medida, na porção de fé que Deus dá para cada um. Porque a partir do momento que você recebe o entendimento, você vai ter que cumprir, meu amigo. Por isso o perigo de estar numa casa apostólica profética, onde decretos dos céus são liberados todos os dias, onde Deus está falando por meio dos seus profetas. Essa primícia toda foi assim, muito pesada, irmão, muito pesada para aqueles que estão aqui desde o início. Lá em Gênesis começa dessa forma. E eles tiveram acesso a um conhecimento que não era o tempo deles receberem. E por causa disso, diga comigo, morreram. Olha o que diz a palavra, abre aí comigo em Josué. Depois nós vamos voltar para esse texto, mas eu quero que você...
Abra sua Bíblia em Josué. Dá uma Bíblia aqui, pastor Bruno. Deixa eu ver esse texto aqui. Josué. Quero mostrar uma coisa para você. Josué. Não anotei aqui, mas eu já acho. Josué. Vamos ver qual capítulo que é. Josué, capítulo 5, verso 1, diz assim: Sucedeu que, ouvindo todos os reis amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passássemos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Sabe o que está dizendo esse texto? Que quando Israel ia entrar, eles chegaram na fronteira da terra depois de caminhar os 40 anos, e eles iam entrar. Era sabido do povo de Israel que toda a terra dos cananeus, principalmente a cidade de Jericó, que era a primeira, todos os habitantes dali estavam tomados de medo. Esse é o tempo, irmãos, em 2018, que muita gente foi paralisada pelo medo. Muita gente não avançou, muita gente não produziu, muita gente não saiu do lugar, muita gente não exerceu o ministério, muita gente não foi às missões, muita gente não abriu a sua empresa, o seu negócio, muita gente não casou por causa do medo. Agora eu sou povo de Deus, eu sou igreja do Senhor Jesus, nós somos a igreja. Nós temos aqui na Bíblia a representação de Israel, o povo hebreu, a herança do Senhor, que chega diante de uma conquista, diante de uma terra, diante de uma herança, e o Senhor fala: entrem, tomem posse, a terra é sua, eu vos dou por herança. A verdade, irmãos, que eles não teriam nem que conquistar a terra. O Senhor falou: eu vos dou por herança. Já está conquistada. Irmão, o entendimento nos leva a lugares especiais, a lugares fundamentais. Sabe o que esse povo já sabia? Que Deus estava medindo a medida de iniquidade dos cananeus, e era tempo de Deus sacar, remover, retirar os cananeus daquela terra. Cananeus, os heveus, os jebuseus, os amorreus, todos esses eus seriam removidos daquela terra. Por quê? Porque Deus deu a eles uma porção. Enquanto o povo de Israel estava escravo no Egito, 400 anos, era a medida da ira do Senhor que pairava sobre eles. Deus deu àquele povo 400 anos para que eles se arrependessem da sua iniquidade, porque Deus é Deus não só de crente, Deus é Deus de toda a terra. Deus é Deus de todos os homens. A palavra nos diz que Ele faz com que o sol nasça sobre justos e injustos, sobre servos e sobre ímpios. Deus não é Deus bom, Deus é Deus justo. Deus não é Deus de crente, Deus é Deus de toda a terra. Deus não é Deus sobre a igreja, Deus é Deus sobre todos. Então Ele deu uma chance. Nós falávamos muito esses dias sobre a misericórdia e o amor que Deus tem. Ficamos até questionando a respeito, sentado com alguns amigos, sobre Adão e Eva. Se um caísse só, o outro não caísse. E como é que ia ser isso? E a misericórdia do Senhor. Porque Deus deu aos cananeus 400 anos, irmão, pensa nisso, para que se arrependessem dos seus pecados. Mas eles não se arrependeram, e a mão de Deus veio, e o machado foi posto sobre a raiz, e o Senhor falou: acabou o tempo de vocês, agora eu estou tirando vocês da terra e botando o meu povo.
Então a terra de Canaã não era só um presente de Deus para o seu povo, era a expressão de juízo do Eterno sobre um povo de iniquidade. Se não fosse para Israel, qualquer outro tomaria aquela terra, mas que Deus ia desapossar ela, iria. Porque quando Deus brada, irmãos, quando o leão ruge, nada fica de pé. Agora, quando chega esse povo na fronteira da terra, eles já sabem sobre isso, que o Deus de Israel está sacando, removendo, retirando aquele povo dali. Deus falou com Moisés, Deus falou com Josué: entre, tome posse, a terra é de vocês. E Josué, livro de Josué, capítulo 5, verso 1, aonde você acabou de ler, diz que os povos de Canaã estavam morrendo de medo, desesperados, porque sabiam que o povo que viria contra eles é o povo do grande Yahvé. É o povo que Deus estabeleceu juízo sobre o Egito, abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão e trouxe esse povo até a fronteira da terra. E eles estavam ali tremendo, dizendo: já era, é questão de tempo, nós todos vamos morrer. Eles sabiam disso. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja pensando assim: eu já sei isso aí. Só que eu vou falar uma coisa para você que você não sabe. Todo medo que tinha sobre a terra dos cananeus, ainda com todo medo, eles não abriram mão da sua herança e ficaram lá ainda com medo, esperando o que ia acontecer. Todo o povo de Israel, debaixo de uma promessa e de um Deus de toda a terra, foram capazes de virar as costas e voltar ao deserto. Sabe por quê, irmãos? Estrutura na mente. Deixa eu falar para você, o medo não é uma coisa que começa aqui. Viu, Raul? O medo não é uma coisa no sentimento, o medo começa aqui. O medo não é uma coisa que se sente a princípio, é uma coisa que se pensa. Primeiro eu penso, depois eu sinto. Eu não começo sentindo medo, eu começo pensando medo. E quando aquilo toma a minha mente, então agora tomou todo o meu ser. Mas se aqui está protegido pelo capacete da salvação, você permanece em equilíbrio. E quando você permanece em equilíbrio, o tempo necessário para que Deus haja, o milagre está na sua porta. Por isso, irmãos, tanto desequilíbrio na mente. Este foi o ano 2018, o ano que passou, foi o ano da esquizofrenia, foi o ano da bipolaridade, foi o ano da ansiedade, foi o ano do suicídio de pastores como nunca antes. Foi o ano em que psicólogos, psiquiatras enriqueceram com doenças da mente. Por quê? Porque o povo está sendo tocado na mente. Por que nós entramos em lugares como esse? Está cedo ainda, mas daqui a pouco a gente começa a ver uns assim, ó. E não é, irmão, não é porque está cansado, não. Porque você vai sair daqui e não vai dormir. Se você estiver num restaurante, você não dorme. Se você estiver no shopping, você não dorme. Na igreja você dorme, porque mentes assoladas, tocadas por entidades malignas. Pastor, tem alguma coisa maligna que me toca? É isso mesmo, irmão, é isso mesmo. Por isso que você não dá conta de aguentar um culto de 1 hora, de 40 minutos, de 1h30. Como diz o Mário ali, já encanga. E por isso que a nossa vida, irmãos, vai para o rumo que está. Porque a mente é fraca. Eu quero continuar falando um pouco disso amanhã de uma forma mais pastoral para a igreja. Mas hoje eu preciso trazer isso para um sentido profético, para uma mensagem apostólica e falar: você precisa blindar a sua mente. Por isso que o capacete da salvação blinda a mente. Porque só uma mente que é intocável consegue ir até o fim. E é sobre esta cabeça que tem esta mente que vem a coroa de glória.
estava para entrar e não conseguia entrar, porque eles já tinham chegado ali 38 anos atrás. A primeira comitiva que saiu do Egito já tinha chegado na fronteira da terra. Deuteronômio fala que eles saíram 2 anos após a saída, já estavam em Cádiz Barneia. E ali eles decidiram voltar para o Egito, mais 38 anos. E agora eles retornam pela segunda vez em Cádiz Barneia. Ou seja, 40 anos se passaram e novamente a estrutura de medo. Eles entendiam que quem estava lá dentro tinha muito mais razão para ter medo do que eles que estão aqui, que têm a herança na mão, mas não são capazes de vencer o medo. Por isso você não casa. Ah, não vai dar certo. Ah, isso. Ah, eu aquilo. Ai, eu vou morrer de fome. Ah, eu vou isso, eu vou aquilo. Por isso você não abre o seu negócio. Por isso você não vai às nações que Deus já te mandou. Por isso você não sai da sua casa e vai tocar as pessoas no hospital, nos presídios que Deus já te mandou. Porque cadeias nos prendem. Aí diz aqui em Josué 5, continua lendo. Josué se levanta agora debaixo de um espírito paternal, um espírito de paternidade, e circuncida os israelitas em Gibeate Aralote. E ali naquele lugar, Gibeate Aralote, um pouco mais à frente, Gilgal, com uma faca de pedra ele circuncida toda a nação de Israel. E quando acontece isso, debaixo de um espírito paternal e uma aliança da circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido. Sabe o que significa o opróbrio do Egito? A mente de escravo foi retirada. E agora eles diziam: vamos atacar. Como é a tua mente? Nós vemos no Gênesis Adão e Eva trabalhando por causa de cadeias de pensamento, de conhecimento. Agora nós estamos um pouco mais na frente. Estamos falando de conquistar a herança e tem tudo a ver com o pensamento. Com quanto medo consegue nos dominar. Irmão, nós deixamos de dormir porque temos que falar com alguém no outro dia. Nós deixamos de dormir porque temos que resolver um assunto grave no outro dia. Nós deixamos de dormir, irmãos, quantas coisas roubam o teu sono. Porque eu tenho que enfrentar aquela conta naquele dia, eu tenho que enfrentar aquela pessoa naquele dia, eu tenho que resolver aquele assunto naquele dia. Amanhã é o dia de bater o martelo de um assunto muito importante. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Se você não sabe, você só depende dele. Vai orar e descansa no Senhor. Aí nós entramos de novo aqui na transição de uma antiga para uma nova aliança. Olha só o tanto que essa questão é importante que nós estamos falando aqui. Aí em Josué, nós vamos ver isso aqui, ó. Isso aqui é legal para que você possa conectar. Aqui nós vamos ter o Egito. Aqui nós temos Canaã. Aqui nós temos Israel. Esse lugar aqui é um lugar de transição, um lugar de deserto. Esse lugar aqui, irmãos, é um lugar muitas vezes que nós, em cada início de ano, atravessamos. Qual que é a diferença do inimigo que está no Egito para o inimigo que está em Canaã? Qual a diferença do inimigo que está no Egito, Faraó e seu exército, e do inimigo que está em Canaã, Heteus, Heveus, Amorreus, Jebuseus? Qual é a diferença? Então eu tenho luta atrás e luta na frente. Qual que é a diferença? Esse aqui ataca, porque ele está por trás. E aqui eu me defendo. Agora aqui eu ataco e Canaã se defende. Existem momentos na sua vida que você precisa aprender a se defender. Existem momentos na sua vida
que você precisa aprender a atacar. Ninguém que só se defende vai vencer, e ninguém que só ataca vai vencer. Você precisa saber os momentos de se defender e não atacar, e o momento de atacar e não se defender. Atacar, irmãos, o diabo, não é os homens. Isso tem tudo a ver, sabe o que? Com a mente. Sabe qual é a diferença dessa transição aqui, irmãos? Quem ataca quem? Aqui o povo de Israel, aqui é Israel aqui no meio, fugindo do Egito, eles vieram atrás, eles perseguiram. Então o Egito ataca, e nós, Israel, se defende. Agora aqui ninguém está atacando lá, aqui eles estão fechados, fronteiras fechadas. Nós aqui vamos atacar. E esse é o momento, irmãos, que nós estamos vivendo, que nós já saímos do Egito, já passamos pelo deserto, e nós queremos entrar na terra da nossa promessa. Então, para isso, nós precisamos aprender a atacar com as armas do reino. Nós precisamos aprender a atacar com as armas do reino. Nós precisamos de novas armas para um novo tempo, novas armas para novas lutas, novas armas para um novo tipo de inimigo, para um novo tipo de circunstância. A questão não é mais com o Egito, a questão é com Canaã. A questão não é fugir, a questão é atacar. Pastor Bruno falava aqui de movimentação, de pés que se movimentam com uma mentalidade de Cristo e não babilônica. Olha a mentalidade de novo. Falava de um avanço missionário. Irmãos, precisamos avançar e tomar posse da nossa herança. Mas tudo isso depende de quê? Da mentalidade. Aí nós voltamos, como eu falei para você, lá na transição das alianças. Aonde que nós chegamos? Na transição da antiga aliança para a nova aliança. E a gente vê um nazireu, João Batista, abrindo o caminho. Sabe o que ele está fazendo? Sabe o que João Batista está fazendo? Lembra quando já falamos na primícia sobre habilitar e desabilitar? João Batista está trabalhando no entendimento acerca daquilo que está sendo habilitado e acerca daquilo que está sendo desabilitado. Como acaba João Batista? Por que quiseram matá-lo? E conseguiram. Arrancaram a sua cabeça. Arrancando a sua cabeça, eles fizeram duas coisas. Tentaram fazer calar uma voz e desconstruir um entendimento. João Batista era aquele que veio para denunciar. Voz que clama no deserto: endireitai as vossas veredas. Veredas é vida. Voz que clama no deserto. E esse era João Batista. O que ele dizia? Endireitem as vossas vidas. O que está sendo pregado na primícia de 2018, irmãos, era pregado lá na primícia do primeiro século. Lá na igreja primitiva já era pregado. Não é 2017, 16 não. Isso está sendo falado para a igreja, irmãos, desde o início. Endireitai as vossas veredas. O machado está posto sobre a raiz, a mão está na casa. O que João Batista está fazendo? Arrancando a cabeça de João Batista. O que eles fizeram? Qual que era a estratégia de Satanás? Calar uma voz, diga comigo, calar uma voz e desconstruir um entendimento. O que João Batista está fazendo? João Batista vem e atua aqui, ó, no templo. O que acontecia nesse momento? No templo tinha o quê? Sacrifícios. João Batista traz o povo para onde? No Jordão tem o quê?
No templo tinha sacrifícios, no Jordão tem arrependimento. Sabe o que acontece? Não sei se você já pensou isso. O templo está funcionando enquanto João Batista batiza no deserto. No templo, aqueles que queriam ser perdoados dos seus pecados iam lá no templo e levavam o carneiro para ser sacrificado. E o sangue do cordeiro era derramado para que viesse o perdão dos pecados. No mesmo momento, João está no Jordão clamando: arrependei-vos, arrependei-vos e desçam as águas. No batismo de arrependimento também os pecados eram o quê? Perdoados. O que João Batista está fazendo? João Batista está desabilitando o templo. E está habilitando o quê? Está habilitando o quê? A renúncia. Sabe o que isso tem a ver, irmãos? Com entendimento. Ontem nós lemos aqui nas primícias Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Porém, se não ouvirdes e obedecerdes, serei destruídos a fio de espadas, porque a boca do Senhor assim o disse. Sabe o que diz essa passagem de Isaías? Isaías 1. Eu não me agrado dos seus sacrifícios, eu não me agrado do sangue derramado, porque esse tempo já passou e essa nunca foi a minha vontade. A minha vontade era de ter o coração de vocês, a obediência do meu povo e não sacrifícios. João Batista, irmão, veio antes e já trazendo esse entendimento para o povo. Gente, acabou o templo, acabou o sacrifício. Agora o momento é de arrependimento, é descer as águas no Jordão e ser uma nova criatura, começar um novo tempo. Você está entendendo isso? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Um texto que falamos muito nesses dias. Paulo vem falando agora sobre a mesma coisa que estamos falando, que João Batista vinha falando, dizendo. Romanos 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício, diga comigo, vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Diga assim comigo, culto racional. O que é culto racional, meu irmão? Culto racional é um culto com entendimento. Não é mais o culto debaixo de uma cultura somente judaica de sacrifícios. É um culto com entendimento, já dentro da nova aliança. Eu não sei se você entende isso, mas Paulo está escrevendo agora em Romanos, embasando aquilo que João Batista, o Nazireu, começou a falar. A questão é do entendimento. Então ele vem dizendo, o nosso culto agora não é um culto nas emoções, não é um culto no sentimento, não é um culto no arrepio, é um culto na renúncia, na entrega. Paulo vem falando aquilo que João Batista falou, aquilo que João Batista desabilitou e habilitou. Toda vez que algo é desabilitado, algo novo precisa ser habilitado. João Batista desabilitou o templo e o sacrifício, e disse agora o sacrifício é você, camarada. Você é o sacrifício. E habilitou agora uma nova forma de culto. João Batista fez isso. Através do quê? Do batismo nas águas, por arrependimento e remissão de pecados. Agora Paulo vem trazendo tudo isso em Romanos. E dizendo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de novo, de quê? Da vossa mente. Diga comigo, tudo está
na mente. Você precisa entender, meu irmão. Porque se eu e você não entendemos, não adianta fazer mais nada. Não adianta se mover na ignorância. Como eu falei no café passado, não adianta mudar de roupa, mudar de placa, mudar de igreja, mudar de denominação. Não adianta mudar de cidade, mudar de endereço, mudar de empresa. Não adianta mudar nada, irmãos. Vai continuar dando ruim. Vai continuar problemático. Vai continuar murmurando. Vai continuar dizendo: poxa, eu mudei aqui, mudei para lá, e parece que estava tão bom. Agora parece que está tudo igual. É assim ou não é? Eu mudei para essa empresa nova, estava tão bom, já está tudo igual. Eu mudei para essa igreja, estava tão bom, já está tudo igual. O problema não é a empresa, não é a igreja, é você. O problema é aqui, irmão. Paulo vem dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que você apresente o vosso corpo, a expressão de corpo que é a vossa vida, como um sacrifício. Como é que é o sacrifício? Vivo, santo e agradável, que é o culto com entendimento. Então, pastor Paulo está dizendo que o culto com entendimento é baseado em sacrifício. E isso é no tempo da graça. O que João Batista começou a desabilitar? O sacrifício morto, o cordeiro que derramava o seu sangue para morrer. Paulo vem traduzindo o que o João Batista fez no Jordão, dizendo: o sacrifício agora é vivo, porque o sacrifício é você. Paulo vem traduzindo o que o João Batista fez no Jordão. João Batista desabilitou o sacrifício de animais mortos com derramamento de sangue. Paulo então escreve: o culto com entendimento é feito da seguinte forma: você entrega a sua vida como sacrifício vivo. Então o sacrifício não é mais morto, é vivo. E ele precisa ser santo. E precisa ser agradável ao Senhor. Porque só assim, o versículo seguinte, você vai poder entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você começou a entender isso? Então, para isso também você precisa o quê? Renovar sua mente. Não vos conformeis. O que é conformar? Tomar a forma. Não tome a forma deste século, do pensamento do século, mas transforme o seu pensamento pela vontade de Deus. Transforme o seu pensamento pela renovação da sua mente, porque só assim você vai saber o que é a verdadeira vontade de Deus para a sua vida. Tudo tem a ver com a mente. Tudo tem tão a ver com a mente, presta atenção. Que aquele texto, irmãos, um texto de Efésios capítulo 6. Olha só que interessante. Efésios capítulo 6. Quando fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. E aí a gente já, não é contra carne e sangue. Então para de lutar com pessoas. Mas é contra principados e potestades. Aí você já puxa uma espada de fogo, né? Eu vou cortar o diabo no meio agora. Você sabia que potestades ali, depois você que tem uma chave bíblica abre, é exousia. Sabe qual é o termo grego? Potestade. A potestade que você achava que era o diabo e ia mandar fogo nele, é você a potestade. Você é a potestade, irmão. Você é o demônio que te atormenta. Tá lá, irmão, abre. Se você pegar o original grego, principado, vai falar, sabe de quê? No original ali a palavra principado nem fala de príncipe.
Principado no original vai falar de um governo, algo que governa. E potestade, que já foi usado na palavra de Deus em outros momentos para potestades demoníacas, vai falar, sabe o quê? Da forma como eu escolho, da minha liberdade de escolha. Exousia quer dizer a minha vontade. Então aquilo que a Bíblia chamou, transliterou para potestade, é você mesmo, é a sua vontade. Então o seu demônio é você. Que isso, pastor? Decepcionou os batalha espiritual, que ia mandar fogo em tudo. Sabe como é que você vai sair desse lugar, irmãos? Vencendo paradigmas e sofismas que atravancam a sua vida, vencendo uma mente babilônica, vencendo pensamentos malignos que te paralisam pelo medo, que te paralisam pela iniquidade, pelo pecado. Vou mostrar aqui para você. Efésios capítulo 6, verso 10. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Uau! Aí você botou lá já o escudo, a espada, para poder permanecer firme contra as ciladas do diabo. Ok. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados. A palavra é arche, que significa reinado. Contra as potestades. A palavra é exousia, poder de escolha, liberdade para fazer o que se quer. Pra você não ficar tão triste, o final diz assim, ó: e contra os dominadores deste mundo tenebroso. Aí a palavra é cosmocrator, que significa príncipe deste século. Ele está lá também. Então fala que a batalha espiritual aí é em relação a 3 coisas. E o que a Bíblia chama de principado e potestade tem a ver, irmãos, com o seu entendimento, com o seu posicionamento, com aquilo que te domina. E só os dominadores do mal, que seria o terceiro termo aqui no hebraico, é cosmocrator, que quer dizer o príncipe deste século. Aí está falando de uma entidade maligna. Então você está entendendo, irmãos, que principados e potestades que nós temos que vencer é a mente, é o relativismo, é o não é bem assim, é o Deus entende, é só hoje, amanhã eu mudo. Isso é uma mente, irmãos, escrava. Isso é uma mente que paralisou a igreja até aqui, que arruinou o movimento do reino até aqui. Por isso que Hebreus 8, vamos ler a Bíblia, Hebreus 8, verso 8, Paulo vem dizendo assim, Hebreus 8, 8: Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Não será como uma aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Escuta isso, querido, declara o Senhor. Porei a minha lei em suas mentes e escreverei em seus corações. O que Deus fez com o povo no Egito? O que Deus fez quando tirou o povo do Egito, levou o povo no deserto? Pegou as leis e escreveu nas pedras. E sabe o que o Senhor está dizendo? Essas leis que eu escrevi nas pedras com os meus próprios dedos e dei para vocês, como a minha lei não foi suficiente,
Vocês transgrediram as leis e por causa disso quebraram a minha aliança, e por causa disso eu me afastei de vós. Mas a nova aliança que eu vou fazer com vocês, que é a nova aliança pelo Filho, está dizendo que eu vou escrever a minha lei. Voltamos lá para o primeiro dia de primícia. A lei não foi extinta. Eu vou escrever a minha lei, não mais nas pedras, mas no seu coração e na sua mente, para que você não peque contra mim. A lei vai estar aqui, irmão. E sabe o que diz esse texto? Olha só que legal, que interessante. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, ame ao Senhor, se submeta ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Todos eles me conhecerão. Então, se hoje nós ainda nos movimentamos assim, irmão, confia no Senhor, obedeça ao Senhor, entrega ao Senhor. Essa primícia está muito dura. Eu quero dizer, irmãos, se você está na igreja 1 ano, a 2, a 5, a 10, e alguém precisa ficar te ensinando a obedecer ao Senhor, você não está na aliança. Quem falou isso? A Bíblia. Eu farei com eles uma nova aliança. Então, se eu tenho a aliança que o Senhor chamou de nova, estou aliançado com o meu noivo, a lei dele foi colocada no meu coração e na minha mente, para que eu não me esqueça e não peque contra ele. E ninguém precisa me ensinar o que eu tenho que fazer para se submeter a ele, porque ele mesmo me ensinará. E eu obedecerei todos os dias, porque será prazer para mim obedecer ao meu Senhor, porque será mim fator de honra obedecer ao meu Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós somos focados na vida, às vezes focado para trabalhar, às vezes focado para estudar, às vezes focado para o exercício físico, às vezes focado para tanta coisa, mas para aquilo que você deveria dar o seu maior foco, que é em servir ao Senhor, pouco nós ligamos. É a parte da vida de um homem que se tornou mais negligente. A hora que der, quando der, Deus sabe, Deus viu, Deus acontece. Para com isso, irmão. Eu colocarei a minha lei no seu coração, escreverei na sua mente. Quando isso acontecer, você nunca mais vai se esquecer de mim, e não vai precisar ninguém ficar te explicando. Você não pode fazer mais isso, você não pode pisar aí, você não pode entrar aqui, você tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo. Ninguém vai ensinar mais ninguém. Por quê? Porque a lei está gravada no coração. Eu sinto no meu espírito, eu sinto na minha mente, no meu espírito, no meu coração, que eu preciso fazer. E toda vez, irmãos, que eu pisar errado, uma luz vermelha acende aqui dentro. E toda vez que eu pisar errado, uma luz vermelha acende aqui dentro. E toda vez que eu estiver indo, não deveria ir, uma luz vermelha acende aqui dentro. E toda vez que eu vou saber que eu deveria estar em outro lugar, uma luz vermelha acende. Se passa uma mulher que não é a minha e você tenta olhar, uma luz vermelha acende. Por quê? Porque a lei não está no livro, não está na pedra, ela está aqui. Ela está aqui e a luz acende e te diz: sinal vermelho, saia fora daí agora. E aí você diz: essa pessoa é madura, essa pessoa entende, essa pessoa se move pelo Espírito. Nós não precisamos ensinar quase nada para ela, porque ela tem uma aliança. E foi colocado a lei dentro do seu coração e da sua mente. Vou dizer para você, querido, você que está aqui nessa noite e essa luz não acende para você, vem correndo aqui no final para a gente orar.
se essa luz não acende para você, sabe, se pecar é algo tão fácil, se pecar, sabe, se sair do propósito, se perder nas coisas do mundo, nas amizades, linha muito fina, mas para quem já tem a lei cravada, começa a se tornar algo, irmãos, muito simples de se ver, porque a luz acende, é um alarme que toca. Quando eu piso aqui, opa, aí você puxa o pé para trás de novo. Quando você põe a mão aqui, você, opa, põe a mão aqui de novo. Está aqui dentro. Você não precisa mais de uma babá espiritual na sua casa todo dia. Você não precisa mais de um profeta de estimação consultando todo dia, porque o Espírito Santo já está dentro de você e vos fará lembrar de todas as coisas, e eis que estarei convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Tudo depende do entendimento. É aqui, irmãos. Por isso que Jesus nos manda buscar a mente dele, a mente de Cristo, uma mente no propósito. Por isso que quando Jesus fez a última ceia, sentou com seus discípulos, e diz a Bíblia ali nos evangelhos que eles cantaram um hino, uma linda música. E ali um beijou o outro e diz: eu te amo, eu te sirvo, estamos juntos até o fim, vamos juntos até a morte. Jesus sabia, mentira, mentira, mentira. E eles estão ceando, compartilha o pão, compartilha o cálice, eu te amo, estou junto, meu amigo, meu pastor, meu companheiro, estamos aqui e tal. E Jesus, beleza. Aí ele fez a ceia, tendo ceiado, fez uma oração, e quando acabou a oração, o Espírito profético se levantou e diz: esta noite, todos vocês me deixarão. Aí eles: não vai ficar ninguém aqui. Mas não tem problema. Como não tem problema? A mente de Cristo. Ele falou: eles vão me prender, me torturar, me crucificar. 3 dias eu ressuscito. Quando eu levantar, eu vou adiante de vós buscar cada um de vocês de volta. Uma mente, irmãos, blindada no propósito, naquilo que precisa ser feito. Você precisa ter esse alarme dentro de você, irmãos. As leis estão escritas na sua mente. Sabe por que foi dito aqui esses dias também? Acho que foi o pastor Marcos que disse que aqueles discípulos de Jesus que caminharam com ele tanto tempo, e esses mesmos que eu estou dizendo agora aqui, pastor, Jesus tanto falou, e Jesus tinha a mente aperfeiçoada no propósito, a mente de Cristo que ele nos direciona a buscar. Seus discípulos não. E o pastor Marcos dizia aqui que eles só entenderam depois que Jesus foi embora. Depois que Jesus morreu, não foi isso? Depois que Jesus morreu, ressuscitou, aí que eles estão aqui, vai cair nas fichas de repente. Pois é verdade, agora eu entendo aquilo. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, quando estava com ele, Jesus era o Emanuel. Emanuel significa Deus com eles, ou Deus conosco. Emanuel, Deus com eles. Por isso Jesus, o Emanuel, estava com eles, e eles não entenderam, mas quando Jesus foi, aí ele veio.
Quando Jesus foi, o Espírito Santo vem. E agora o Espírito Santo é Cristo neles, a esperança da glória. Jesus é Cristo neles, dentro, e Jesus dentro de um homem torna-se a esperança da glória. Sabe por quê? Porque agora o Espírito Santo habita, não conosco, habita em nós. E quando o Espírito Santo habita em nós, existe uma ação principal nos pensamentos, na cadeia, na estrutura de pensamento. Quando Jesus fala aos seus discípulos, e ele vai cada vez mais estreitando o seu caminho para a morte, para a crucificação, até chegar no Getsemane, quando Jesus diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Diga assim comigo: essa era a sua vontade. Mas não ficou aqui essa oração. E por que a minha e a sua fica? Eu apresento a minha vontade para o Senhor, você apresenta a sua, e cada um vai apresentando a sua. Se possível, Deus, se possível, Pai, passa de mim, afasta de mim, tira de mim, passa esse cálice, vírgula, mas, porém, contudo, prevaleça a tua vontade, seja feita a tua vontade. Essa era a sua renúncia. A primeira oração é a sua vontade, a segunda oração é a sua renúncia. Como é a sua expressão diante do Pai? Deixa eu falar uma coisa aqui para você e nós vamos orar. Eu não quero me estender muito nessa noite. Nós acabamos, irmãos, o ano de 2018, o último domingo. A minha última pregação, na verdade, em 2018 foi no domingo. Na virada nós não pregamos, não ministramos, mas nós falávamos de tudo aquilo que Deus nos dá, de tudo aquilo que Deus dá, de tudo aquilo que Deus dá para o seu povo, dá para a igreja. E eu dizia que quando você olha para a sua vida hoje, passando um ano inteiro que se passou, às vezes você vai ver o tanto de coisa que você recebeu. O tanto de coisa, alguns casaram, outros conquistaram, outros compraram um carro, outros quitaram uma conta, outros botaram o filho na faculdade, outros abriram mais uma empresa, outros saíram de um lugar de dívida, outros... Cada coisa, e você vai falar: eu tive um ano abençoado, porque olha o tanto de coisa que eu recebi. Só que eu dizia aqui, queridos, que o nosso ano, a nossa vida, a nossa caminhada não é medida por aquilo que recebemos, é medido por aquilo que entregamos. É medido por aquilo que entregamos. Por isso, não importa o que você recebeu, importa o que você entregou. Por quê, pastor? Porque eu recebo na medida de graça, mas eu entrego na medida de obediência. Então Deus não me prova quando eu recebo, Deus me prova quando eu entrego. Porque para eu receber não depende de merecer, para eu receber depende da misericórdia dele como Pai, do cuidado dele como Pai. Para eu receber depende dele, não depende de mim. Para eu entregar depende de mim e não dele. Foi assim que terminamos o ano, dizendo: analise a sua vida, não por aquilo que você recebeu, mas por aquilo que você conseguiu entregar. Porque falávamos então que uma igreja avançou,
E o que eles receberam? O que Israel recebeu do Senhor? A morte dos egípcios, a liberdade de Israel. O exército de Faraó se afundou no Mar Vermelho. E no deserto, o que eles receberam? Coluna de nuvem, coluna de fogo. Receberam maná, receberam codornizes, receberam a morte, a proteção que Deus deu contra os amalequitas que se levantaram. Quantas vezes eles receberam. Quando foram entrar na terra, o Senhor mais uma vez abriu o Jordão, o Senhor mais uma vez destruiu as muralhas, o Senhor mais uma vez derrotou os inimigos de Jericó. Agora vamos entrar na terra. Aí pela primeira vez em 40 anos, escuta isso, Deus falou: eu quero toda a primazia de Jericó, não toquem em nada de lá, tudo é meu. Em 40 anos Deus não pediu nada. E aí é o momento de todo mundo parar e dizer: Deus pediu alguma coisa. E é o infeliz do Acã vai lá e toma das coisas condenadas. Poxa, pastor, Israel então foi super abençoado, porque eles estão 40 anos recebendo, e uma coisa que eles não entregaram, toda a nação pereceu. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, escuta isso, antes dele subir ao Pai, os discípulos estão ali sentados e eles estão esperando ali o Espírito Santo descer. O Espírito Santo não havia descido ainda, eles estão reunidos em Jerusalém, eles estão às portas fechadas com medo. Sempre o medo, irmãos, a estrutura que paralisa o homem. Medo. Estão ali dentro de uma sala fechado. Tomé resolveu não ir na reunião e os discípulos estão lá. Aí Jesus vai, com porta fechada e tudo, Jesus vai e atravessa a porta e entra no meio deles e diz: Pai, seja convosco. Aí eles estão assim. Jesus falou assim: eu sou o Senhor, eu venci a morte, eu ressuscitei. A palavra diz assim: a ele foi dado um nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Escuta isso, a Bíblia promete isso. Então agora Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Sabe o que Ele já tem esperando Ele? Um trono ao lado do Pai. Sabe que Ele tem uma coroa de glória. Sabe o que Ele tem? Ele vai agora ter uma glorificação. E João, quando vê em Apocalipse, diz que os seus olhos são como chamas de fogo, a sua voz é como trovão, os seus cabelos e vestes é como alva lã. Tudo isso Ele tem. Mas quando Ele aparece para os seus discípulos, Ele aparece como carpinteiro que bate a porta. E agora está todo mundo impressionado. Só que um faltou à reunião. E Jesus falou: calma, eu vou voltar aqui por causa dele. E quando Jesus volta na reunião que Tomé está, Tomé já está lá assim, ó. Tomé já está lá mais para lá do que para cá. Aí ele aparece. E ele não mostra para Tomé o trono. Ele não mostra para Tomé os olhos de fogo. Ele não mostra a voz de trombeta. Ele não mostra para Tomé a coroa nem o cetro. Ele mostra as suas mãos. Sabe por que espera? Sabe por quê? Porque ele foi lá para resgatar Tomé de uma mente de incredulidade. Ele foi resgatar Tomé de uma mente, de uma estrutura na mente de incredulidade. E deixa eu te falar, tudo que você tem, tudo que você conquistou, tudo que você recebeu pode impressionar pessoas, mas só aquilo que você renunciou pode resgatá-las.
Só aquilo que você renunciou te confere autoridade para arrancar almas do inferno, para tirar pessoas de uma estrutura de medo, de uma estrutura de incredulidade, para tirar pessoas da morte espiritual. Aí não interessa mais o que você tem, o que você conquistou, o que Deus te deu, mas aquilo que você entregou. Eu entreguei a minha vida na morte, está aqui, toque na minha mão, toque no meu lado. Não foi o trono, o cetro, não foi a coroa, não foi os céus abertos que Ele mostrou, foi as suas mãos. Não é aquilo que eu recebi do meu pai, é aquilo que eu entreguei para Ele, que pode te restaurar. Tomé, levanta e vem. Charamandore kalai. Não interessa o que você tem, não interessa o que eu vou receber esse ano. Pode ser bom para mim, mas Deus está pouco se lixando para isso. E as pessoas que você precisa resgatar não vão ser tocadas por causa disso. Não é aquilo que eu recebo, é aquilo que eu entrego. Tudo está aqui. Por isso eu termino lendo Filipenses 4:6, que a minha amada esposa também já leu aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em 2019, não andeis ansiosos por coisa alguma. Saia da depressão, saia, Deus está te arrancando hoje. Saia do antidepressivo, saia do ansiolítico, saia daí. Saia do psiquiatra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos, depressivos, angustiados por coisa alguma, mas em tudo pela oração, pelo clamor e pela súplica, pela ação de graças, apresentem tudo ao Senhor. E a Bíblia não diz que ao você apresentar tudo ao Senhor, tudo será transformado. Precisamos entender, meus irmãos. A Bíblia não diz, e aí você apresenta tudo ao Senhor, na súplica, na oração, na perseverança, e eu venho e resolvo tudo. Não é isso que está escrito aqui. O próximo versículo diz, depois de apresentar tudo a mim: a paz do Senhor, que é capaz de exceder qualquer entendimento, guardará o seu coração, sentimentos e a sua mente. Guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Por quê? Porque se a minha mente é blindada por uma paz que excede a todo entendimento, a crise pode continuar, o conflito pode continuar, o problema pode continuar, a perseguição pode continuar, o processo pode continuar, a enfermidade pode continuar, mas a minha mente e o meu coração é blindado por uma paz. E quando a minha mente e o meu coração é blindado por essa paz que excede a todo entendimento, se prepara, porque qualquer hora o milagre está chegando. Sabe por quê? Porque quem tem paz descansa no Senhor. E quem descansa no Senhor não negocia o propósito. Quem espera nele, na paz que vem do alto, não negocia o inegociável. Não paga o que não tem que ser pago. Não assina o que não deve ser assinado, não pisa onde não deve ser pisado, não toca onde não deve ser tocado, não fica com o que tem que ser entregue.
não anda de forma que não deveria andar. Por quê? Porque espera com paciência no Senhor. Porque foi lhe dado um lugar de paz que excede todo entendimento. A mente está focada, o coração em equilíbrio. É que eu consigo esperar, sem negociar, sem pecar, sem falhar, até que Ele venha. Feche seus olhos. Nessa noite aqui, Pai, nós oramos para que todo espírito de desespero saia desse lugar em nome de Jesus. Todo espírito de medo saia desse lugar em nome de Jesus. Nessa noite nós profetizamos para que todo ansiolítico, para que todo antidepressivo, para que todo tipo, Senhor, de drogas lícitas e ilícitas saiam desse lugar em nome de Jesus. Nós te pedimos agora, Pai, pelo poder do Espírito Santo, que uma blindagem, Pai, sobre a mente venha sobre cada um deles, para conduzir, como já foi dito aqui, Pai, a um lugar mais profundo de relacionamento em Ti, Senhor. Todo relativismo, todo tipo de sofisma, de paradigma, toda ação de principados e potestades na mente, caiam por terra em nome de Jesus.